Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos o privilégio deste encontro marcado por Deus para nós aqui nesse dia. E Deus tem uma mensagem para o seu coração. Se você está vindo pela primeira vez, se você já é frequente aqui no nosso canal, saiba, você está aqui porque o Senhor tem uma mensagem para você. Eu quero agradecer cada um de vocês que se inscreveram no nosso canal. Nós chegamos aí aos 400 membros. Que bênção, como isso tem sido uma bênção, como isso tem sido encorajador para mim. Continue compartilhando, continue se inscrevendo, porque assim nós podemos ir cada vez mais longe e alcançarmos cada vez mais pessoas. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe esse nosso encontro e que você possa ter um crescimento espiritual de forma muito especial nesse dia. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Eu quero te convidar, como sempre, a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração e também te convidar a ler a palavra que o Senhor nos dirigiu hoje. E o texto que nós vamos ler está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora, leia, acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder, não tem problema, essa referência estará aqui na descrição do vídeo e você pode acessar quando quiser, quantas vezes quiser. Então, vamos ao texto, vamos à palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem de mensagem para nós. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Assim diz a palavra: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu quero falar com você hoje sobre a graça de Deus. Isso, esta é a palavra que Deus quer ministrar ao nosso coração hoje. A graça de Deus. Muitas pessoas confundem o que realmente é a graça de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu não posso merecer a graça de Deus. Muitas pessoas fazem: eu preciso fazer por merecer a graça de Deus. Mas a própria palavra graça já elimina o termo merecer. Graça é um favor imerecido. E eu quero explicar para você um pouco da compreensão sobre graça hoje com esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto diz que Deus nos fez filhos através de Jesus Cristo. Ele nos adotou como filhos. Nós não éramos filhos de Deus até Cristo ser revelado para nós. E em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Mas existe uma palavra aqui que ela é determinante para nós entendermos a graça de Deus. E a palavra é herdeiro. Herdeiro. Aqui diz assim, olha, eu vou ler novamente para que você possa fixar aqui no seu coração. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos herdeiros de Deus em Cristo. E o que significa ser herdeiro de Deus? O que um herdeiro tem que fazer para receber a herança dos seus pais? O herdeiro não tem que fazer absolutamente nada. Só por ser filho, ele já é herdeiro. Todo herdeiro não precisou de fazer nada, ele não precisou de construir aquele patrimônio, aqueles bens, aqueles direitos que os seus pais construíram com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua dedicação. E aí, os filhos, eles herdam. E eles herdam de uma maneira assim, graciosa, porque todos os filhos recebem. Quando você vê alguma família trabalhando a questão do inventário, trabalhando a questão de herança, nós vemos que existem alguns filhos
que foram muito dedicados aos pais, que serviram aos pais, que cuidaram dos pais na velhice, e tem aqueles filhos que ficaram distantes dos pais, que não cuidaram do pai na velhice, que tiveram ausentes, mas quando o juiz determina a partilha dos bens, todos os filhos recebem a mesma medida. É dividido de forma igual a herança dos pais. Óbvio que se nós olharmos no direito, nós vamos ver que existe testamento, existem maneiras de se distribuir uma herança, né, de formas diferentes, mas no frio da lei, no frio do direito, nós entendemos que a herança ela é igual para todos os filhos. Todos os filhos recebem a herança da mesma maneira. E a herança é uma alegoria, uma ilustração clara para nós daquilo que nós herdamos de Deus, ou seja, a graça. Nós não fizemos absolutamente nada para recebermos a graça e o favor de Deus. Todo o trabalho foi de Deus. Todo o trabalho foi de Jesus Cristo ali na cruz. Ele pagou um alto preço naquela cruz, sofreu, e nós recebemos pela graça do Senhor perdão para os nossos pecados. Nós não fizemos nada para pagar. Você não pode fazer nada para pagar pelos seus pecados. E você recebe graça. Mas junto com a graça, existem também as bênçãos e o favor de Deus, que só pelo fato de você ser filho, você também é abençoado. Você recebe a bênção em Cristo Jesus. Por quê? Porque é no nome de Jesus Cristo que nós alcançamos pela fé as bênçãos de Deus, os milagres, o favor de Deus. Tudo passa por Cristo, tudo passa pelo nosso Senhor Jesus. Então, o que significa a graça? Muitas pessoas dizem assim: recebi uma graça de Deus, recebi um milagre, recebi um favor. E às vezes as pessoas pensam que essa graça ela veio porque ela jejuou muito, porque ela pagou uma penitência, porque ela subiu uma escadaria de joelhos, porque ela fez, muitas e muitas orações, campanhas e campanhas de oração, e por causa disso a bênção chegou até ela. Existe um erro em acharmos que a bênção de Deus vem por causa disso. O que pode nascer disso é um fortalecimento da nossa fé, uma edificação da nossa fé, através de alguns sacrifícios espirituais que a gente faz, por exemplo, o jejum. Quando você faz um jejum, você pode aumentar o seu nível de intimidade com Deus, mas Deus não requer de absolutamente ninguém qualquer tipo de sacrifício para que você alcance a bênção e o favor de Deus. Senão, não poderíamos chamar isso de graça, não poderíamos chamar isso de bênção, não poderíamos chamar isso de dom de Deus, porque é exatamente a manifestação da bondade de Deus para aqueles que de fato não merecem. Quando você faz qualquer tipo de rito, qualquer tipo de sacrifício, entenda, Deus está te dando luz hoje sobre a sua vida. Esses sacrifícios, eles não compram a bênção de Deus. Eles não podem fazer com que Deus faça mais ou menos por você. Não. Há aí uma confusão, um engano, porque as pessoas às vezes fazem sacrifícios e às vezes não alcançam o favor, porque elas pensam: fiz pouco, me faltou fazer mais sacrifícios, faltou sofrer mais, faltou pagar mais penitências, faltou jejuar mais. Não, absolutamente isso não é verdade, porque se fosse isso, o favor de Deus ele não seria favor, seria uma troca, seria uma venda e você poderia pagar por isso. Mas a graça de Deus, ela é impagável, porque só tem um preço, o único sacrifício que Deus recebeu e que é válido para que a graça e as bênçãos de Deus chegassem até nós, é o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Esse é o único sacrifício válido, é o único sacrifício que Deus de fato aceita em favor da nossa vida. Todos os outros sacrifícios, penitências, jejuns que você faça, eu espero que eles possam edificar a sua fé, mas que eles não tragam para você nenhum tipo de engano, nenhum tipo de percepção de que você
se torna mais merecedor do favor de Deus do que outras pessoas pelo fato de você ter feito essas práticas muitas vezes religiosas. E com isso, eu não estou dizendo que você não as deva fazer, mas estou dizendo que você precisa ter o entendimento correto, que nós recebemos do Senhor pela fé, exclusivamente pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É quando nós meditamos na palavra de Deus. É quando nós fazemos isso aqui que todos os dias em nossos encontros nós fazemos. Nós buscamos na palavra de Deus as promessas, os princípios, os valores do reino de Deus. Aplicamos isso às nossas orações, exercemos fé e alcançamos o milagre. O milagre de Deus, ele se move na nossa direção através do exercício da fé e não do exercício de sacrifícios espirituais. De forma alguma, senão não seriam atos de graça, atos da graça de Deus. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Portanto, não são as obras que nos garantem a bênção e o favor de Deus, mas o exercício da nossa fé. E como que eu exercito a minha fé para que ela cresça? A minha fé, ela só vai crescer à medida em que eu conheço a palavra que Deus me dá. É um ato de confiar. Realmente a fé vem da palavra confiar. Porque significa quando Deus te dá uma palavra, ele não mente. Quando Deus fala na palavra dele, ela é inerrante, ela é precisa, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. E qual que é a nossa única ação? Crer. A única exigência que Deus tem para nós acessarmos a graça dele é crer. Sabe por quê? Porque nesse ponto Deus nivela todas as pessoas. Aquelas que podem e aquelas que não podem fazer sacrifícios. Aquelas que podem e aquelas que não podem fazer jejuns. Deus, ele nivela todo mundo com a fé. A fé, ela vai tocar aquela pessoa que talvez está acamada, que está doente, e ela não pode fazer um jejum, ela não pode fazer um sacrifício, ela não pode pagar uma penitência. Ela está doente, acamada. Mas quando ela exerce fé, ela recebe. E ela não recebe porque ela está sofrendo, ela recebe porque ela tem fé. E a fé é acessível a todas as pessoas. Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele fala que nós recebemos uma medida de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. E essa fé precisa crescer. E essa fé cresce à medida que eu conheço a palavra de Deus. É assim, Deus fala, eu acredito e a minha fé é edificada. E eu recebo o favor, a bênção e o milagre de Deus. Então, receba da graça, porque você é filho. Se é filho, você é herdeiro. E se você é herdeiro, tudo que o Senhor conquistou na cruz para você vem pela graça, porque o preço já foi pago. Você não precisa se sacrificar mais, apenas crer e receber o favor de Deus. Pai querido, muito obrigado pelo teu favor, pela tua bênção na nossa vida. Obrigado por cada pessoa, Pai, que o Senhor tenha acrescentado fé nesse dia. Cada pessoa que o Senhor tenha aplicado esta palavra de uma forma inerrante, particular, individual, para que ela possa compreender o teu evangelho, a tua mensagem. Pai querido, que cada pessoa que até hoje foi escravizada, Pai, por fazer sacrifícios, penitências, jejuns e sofrendo, se martirizando, pensando que assim alcançaria a bênção do Senhor. Pai querido, que todas essas experiências, elas sirvam para a edificação dessa pessoa, mas que a partir de hoje ela tenha, Senhor, convicção que tudo já foi feito, o preço já foi pago, a bênção já está disponível e o favor, a graça do Senhor está sobre a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, o seu testemunho. Não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E mais uma vez, obrigado a todos vocês que se inscreveram, que estão aí engrossando as fileiras, aumentando o nosso canal e fazendo com que ele seja cada vez mais conhecido e essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.